de teias no cartucho para teias naturais. Vazaram detalhes do trailer de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. Esse filme pode mudar tudo o que conhecemos do Homem-Aranha de Tom Holland, inclusive os seus poderes. E já sabemos também de qual história em quadrinhos esse filme vai ser baseado. E as mudanças bizarras que veremos no Amigão da Vizinhança. E também quem será o verdadeiro vilão do filme. Fica até o final que eu vou te contar tudo isso. É isso aí, Homem-Aranha 4, O Novo Dia, vai estrear dia 30 de julho no Brasil. E o trailer que achávamos que sairia no Super Bowl acabou não saindo. Já saíram teasers de Vingadores Doomsday, que vai estrear só lá em dezembro, mas de Homem-Aranha que vai estrear em julho ainda não tivemos nada. Porém agora um insider chamado That Comic Book Guy vazou a descrição do possível trailer. E olha que esse insider já acertou bastante coisa. Então a gente vai analisar tudo o que ele falou aqui. Mas antes eu te peço que já curta o vídeo e se inscreva aqui no Notícia Nerd. Eu tô sempre trazendo notícias e conteúdos de filmes, séries e animes. E esse ano promete sair bastante coisa, tanto da Marvel quanto da DC. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nada, já que todo dia eu posto shorts. Então agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu, bora aqui para a tela do meu computador para a gente analisar esse possível roteiro vazado. Então vamos ver aqui a tradução do que ele falou. Nas imagens vazadas, vemos Peter Parker passando por uma transformação que parece ir além de tudo o que já vimos antes. A história sugere que seus poderes estão mudando por dentro. Então aqui a premissa do filme já parece ser bem legal. Peter começa a gerar teias orgânicas, algo que ele nunca teve no MCU, indicando que sua fisiologia está mutando. O seu sentido de aranha torna-se instável, ouve demasiado, percebe ameaças inexistentes e o seu corpo colapsa devido à sobrecarga sensorial. Em várias cenas, ele parece desmaiar, incapaz de controlar o que está acontecendo com ele. Então aqui é bem legal, né? Porque no MCU realmente o Homem-Aranha de Tom Holland não tem teias orgânicas. Quem tem é o Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, que na época não existia o MCU. E ele foi introduzido agora em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então as teias orgânicas não tinha no MCU. O Homem-Aranha de Tom Holland, ele tem, né, assim como o de Andrew Garfield, eles produzem, né, as cápsulas aqui, os gadgets, né, que chamamos, e assim ele consegue soltar teia. Então agora ele vai começar a produzir as teias, né, organicamente. Fora que diz aqui também que o sentido aranha, né, o senso aranha, ele está instável, né, os seus poderes todos ali estão fora de controle, né. Aqui a tradução disse ouve demasiado, ou seja, ele tá ouvindo demais, né? Tipo o Superman, né? Lá quando ele era criança, lá no de Henry Cavill, quando ele escutava demais as coisas, acho que vai ser tipo assim aqui, né? Ou ele vai começar a escutar demais, não vai conseguir controlar aquilo que ele tá escutando, né? Os seus sentidos, e aqui vai detectar ameaças inexistentes, né? E o seu corpo vai colapsar, ele vai desmaiar. Então aqui os poderes dele vai estar bem complicado de controlar. Desesperado por respostas, ele pesquisa os ciclos de vida das aranhas, obcecado com a ideia de que ele pode estar entrando em uma fase evolutiva desconhecida. A filmagem mostra-o cercado por notas científicas e estudos biológicos, comparando seu próprio DNA com os de espécies de aracnídeos. Isso daí, quem assistiu o desenho do Homem-Aranha lá dos anos 90 vai lembrar que tem uma história parecida aqui, e nós já vamos falar sobre ela. Então aqui diz que ele é bastante inteligente, né, fora da curva ao Peter. Antes de ter poderes ele já era assim, mas aqui tá dizendo, né, que ele vai começar a comparar, vai estudar mais sobre as aranhas, né, vai comparar o seu DNA com o das aranhas, vai ver que pelo visto, né, o DNA aracnídeo que ele tem tá
sobrepondo, né, o DNA humano. E continuando, o momento mais impactante do trailer chega quando Peter acorda dentro de um casulo orgânico, envolto em sua própria teia, como se tivesse passado por uma metamorfose. A cena é sombria, quase inquietante e lembra uma história de quadrinhos muito particular, O Outro, onde o Homem-Aranha renasce após uma transformação extrema. Eu já vou te dar mais detalhes dessa história aqui, O Outro. Ela é bem legal e realmente aqui tudo que a gente já leu até agora remete a essa história, né? Onde ele vai se transformar ali, vai entrar em um casulo, tem vários heróis envolvidos na história, mas vamos já falar sobre isso. Continuando, em sua busca por ajuda científica, Peter se volta para Bruce Banner, possivelmente interpretado por Mark Ruffalo, sugerindo que o fenômeno pode estar relacionado a uma alteração genética ou radiação instável. Banner parece avisá-lo de que seu corpo não está apenas mudando, está evoluindo. Então nessa história aqui, O Outro, ele realmente busca, como eu falei, ajuda de vários heróis, inclusive do Bruce Banner, já que ele é um especialista aí em radiação, né, o maior especialista em radiação do mundo, assim como vimos lá em Vingadores de 2012, né, que eles foram atrás dele por conta disso, e aqui não é diferente, né, como a aranha que picou ele era radioativa, faz todo sentido ele ir atrás do Bruce Banner. Inclusive, outros vazamentos também já disseram que teríamos o Hulk nesse filme. Então esse vazamento aqui confirma ainda mais essa informação. E mais pra frente aqui, a representação geral do trailer transmite uma sensação mais biológica e sombria para o personagem, afastando-se do herói tecnológico e aproximando-se de algo mais primitivo e quase monstruoso. Essa narrativa se conecta com conceitos introduzidos nos quadrinhos em O Espetacular Homem-Aranha durante a fase de J. Michael Straczynski, onde a origem de seus poderes assume uma dimensão mais profunda. E realmente é isso que precisamos nesse Homem-Aranha, né? Ele sempre foi muito dependente, principalmente do Tony Stark, sofreu muito quando o Tony morreu, mas aqui diz, né, que veremos uma transformação saindo, né, do tecnológico para algo mais biológico. Como eu disse lá no primeiro parágrafo, né, que veremos essa transformação saindo do controle ali, mas que veremos também algo bem monstruoso, né, como a história de O Outro nos mostra ali. E essa história aqui que ele cita do J. Michael Straczynski, esse cara, ele escreveu as histórias do Homem-Aranha de 2001 a 2007, onde mostra ali um amadurecimento do Peter Parker e foca ali na vida adulta dele, inclusive do seu retorno com a Mary Jane. E o Peter já atua até como professor nessas histórias. Além também de que nesse período vimos vários outros Homem-Aranhas, né, os chamados Totens Aranha. E o principal vilão desse período e da história, O Outro, é o vilão Morlun, que é praticamente um caçador de totens aranha. Nós vimos um pouco disso na animação de Miles Morales. E agora, para você entender melhor como será basicamente ali a história do filme, vamos falar da saga O Outro. Ela foi publicada entre 2005 e 2006 e traz um dos momentos mais bizarros de todas as HQs da Marvel. Ela explora mais a mortalidade de Peter Parker e a natureza de seus poderes. A história começa com Peter Parker descobrindo que está morrendo de uma doença degenerativa misteriosa, que nem os maiores gênios da Marvel conseguem curar, como Reed Richards, Tony Stark e, como eu já falei, o Hulk, Bruce Banner. Então, enquanto ele lida com esse problema, aparece o vilão Morlun, um cara que se alimenta dos totens. A batalha entre os dois é uma das mais violentas da história do herói. Morlun espanca o Peter brutalmente, chegando a arrancar e comer o olho do Homem-Aranha em uma cena chocante. Peter é levado ao hospital em um estado terminal, e lá Morlun aparece para dar o golpe final. Peter entra em um estado selvagem,
libera ferrões nos pulsos e mata o vilão. Peter então morre. Os Vingadores até fazem ali um funeral para ele, mas Mary Jane descobre que o que estava ali no caixão era apenas uma casca vazia. O seu verdadeiro corpo estava dentro de um casulo de teia embaixo da ponte do Brooklyn. Dentro de sua mente, Peter confronta uma entidade totêmica, a aranha. Ele é avisado de que sempre teve medo de sua metade animal e que para renascer deve, na verdade, abraçá-la. Peter emerge do casulo completamente curado. Ele volta com novos poderes, como visão noturna, maior sensibilidade e teias orgânicas, mas com a consciência de que agora ele é algo como outra pessoa, mais conectado com seu espírito aranha. E falando um pouco mais dessa mudança física do Peter Parker, ele descobre que sua pele descascou como uma cobra ou uma aranha trocando seu exoesqueleto, revelando um corpo novo e aprimorado. A sua conexão com o sentido aranha mudou completamente. Ele se tornou ainda mais intuitivo. Ele passou a sentir vibrações pelo ar e pelas superfícies através dos pelos do corpo, de forma similar a uma aranha. E ainda assim ele ganhou ferrões. Essa é a mudança mais bizarra dessa história. Em momentos de extrema raiva ou perigo, Peter desenvolveu a capacidade de projetar ferrões retráteis de osso, localizados no pulso. E esses ferrões eram cobertos por um veneno paralisante. Então esses ferrões significam que agora o Peter não é mais só um homem fantasiado de aranha. Ele agora realmente tem aparência de aranha. Claro, em alguns momentos, como eu falei, que esses ferrões surgem. Além das teias orgânicas, e também a visão noturna, que é uma sensibilidade à luz que o permite enxergar perfeitamente na escuridão total. Então essas são as mudanças aí que tivemos no Homem-Aranha de Peter Parker após os eventos de O Outro. E aí, o que você achou dessas informações vazadas? Segundo um outro insider, o trailer vai sair oficialmente no dia 13 de abril. Então falta um pouquinho aí para sabermos se essas informações são verdadeiras, mas deixa nos comentários o que você achou. E não esquece de deixar o seu like para incentivar o canal e se inscrever aqui no Notícia Nerd. Confere esses outros vídeos aqui que eu aposto que você vai gostar. Te espero lá. Valeu!